Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o nosso E aí Tem Dica especial. Como vocês viram, retornamos há 15 dias atrás. No nosso primeiro episódio, foi um bate-papo com o Anderson Balbino, falando aí das novidades da CD Viagens, o que teremos, né, em 2023, sobre o nosso reserva viagem, sobre as nossas excursões, os pacotes Disney, sobre os diferenciais em se comprar com uma agência de viagens, enfim, espero que vocês tenham gostado. E a partir desta quinzena nós faremos o nosso E aí Tem Dica junto com um vídeo aqui para o YouTube. E aí vocês vão ter a mesma informação, que vocês podem me assistir ou ouvir aí, estiver dirigindo, fazendo qualquer outra coisa, tá certo? Bom, o tema dessa semana que a gente vai tratar aqui no E aí Tem Dica é sobre a nossa consultoria de viagens. É um tema que a gente já abordou lá nas redes sociais da CD Viagens, o @cdviagensbr, quem ainda não segue, começa lá a seguir. Tem bastante conteúdo, tem as ofertas, tem promoções, tem dicas, bastante informativo lá. E tudo que a gente trabalha e faz aqui na agência, vocês conseguem acompanhar por lá também, inclusive opiniões dos nossos clientes, tá? Então aí falando sobre aí a consultoria de viagens, foi um tema que a gente já discutiu outras vezes, mas queremos deixar bem claro como as coisas vão funcionar a partir de 2023 aqui na CD Viagens comigo e com a Mafê. Provavelmente, quando vocês entram em contato, é mais com ela que vocês estão aí conversando, fazendo o primeiro atendimento, depois que vocês passam, né, pelo nosso atendimento automático, para direcionar se você quer falar sobre excursão, sobre pacotes, sobre Disney. A Mafê é a primeira pessoa ali que faz o atendimento com vocês. E, por favor, deem feedbacks depois, viu, gente? Vocês não escrevem no Google sobre nós, mas é importante para que outras pessoas nos conheçam e possam também utilizar os serviços da CD Viagens. Mas falando então sobre a consultoria, né? O que é, como ela funciona e o que é a consultoria da CD Viagens. Vou dar uma colinha aqui, vou ler um pouquinho, porque obviamente não lembro tudo de cabeça. A consultoria de viagens é um sistema que a gente utiliza para poder ter uma melhoria de atendimento, não só, né, internamente aqui na agência, para a gente conseguir distribuir melhor os serviços, mas mesmo para falar com o nosso cliente. Então a consultoria ela serve para que a gente consiga entender nessa primeira conversa, porque é uma conversa, a consultoria, aquilo que você está esperando para sua viagem. Porque existem perfis de clientes. Tem cliente que ele quer viajar para um resort, ele não quer fazer mais nada. Quer ir, ficar somente lá, comendo, bebendo, all inclusive, né, tudo incluído ali na viagem dele, só aproveitar. Tem cliente que quer ficar num hotel mais tranquilo, ele quer sair para fazer passeios, ele quer aproveitar ao máximo. Tem gente que gosta de viagem econômica, que gosta do mochilão, enfim. Tudo isso é definido, tudo isso a gente tem percepção dentro dessa consultoria de viagens, né? A gente consegue direcionar, através desse primeiro contato, que tipo de pacote, serviço, interesse você tem. Então aqui a gente tem pacote completo, que tem aéreo, hotel, hospedagem, traslado, serviços. Tem cliente que só gosta do hotel e do aéreo, chegando na cidade, ele quer poder explorar a forma dele, a maneira dele. Tem cliente que gosta de viajar com aluguel de carro, para ele também poder fazer, né, esse caminho. Tem gente que quer só aluguel. Tudo isso vai dependendo de acordo com esse nosso primeiro, a primeira nossa consultoria. Então essas informações fornecidas, né, no primeiro atendimento ali, com a Mafê ou comigo, normalmente com a Mafê nos últimos tempos, onde a gente vai conseguir o direcionamento melhor do tipo de viagem que você quer realizar, que você vai poder realizar nesse momento. Então, já dei uma resposta aqui qual é a importância, né? Seria a próxima pergunta. Qual é a importância da consultoria de viagens? Então, é entender o seu perfil de viajante, porque cada viajante tem um tipo de perfil, um tipo de coisa que ele deseja fazer, e mais do que isso, é sermos assertivas. Então, cada vez que a gente não tem essa conversa inicial, que não entendemos, né, qual é a proposta que você quer e não encaminhamos algo certeiro para você, a conversa vai e volta 10, 15, 20, 30 vezes e a gente consegue otimizar esse tempo para vocês e para nós. Por quê? O atendimento da CD Viagens não é só para um cliente, né? Nós temos, ainda bem, né, graças ao nosso trabalho, a vocês que também nos indicam, nós temos aí uma quantidade de clientes para atender por dia. Se cada cliente que entrar em contato falar, não, me manda aí 10 opções, eu vou ficar o dia inteiro somente atendendo esse cliente. Porque aqui não é padaria, né? Que você entra, pega, não é site que você vê. Não, nós vamos entender através da consultoria aquilo que você deseja, aquilo que você quer para viajar, de acordo com o seu perfil. Então a gente precisa de um tempo para montar essa proposta, para te apresentar, para ver a questão de horário de voo, de cidade que você está embarcando, tudo isso leva um tempo. Então isso otimiza o nosso trabalho, a nossa equipe
equipe, porque nós atendemos vários clientes por dia, e também otimiza o seu tempo. Você não precisa ficar falando com a CD Viagens o dia inteiro. Se nós somos objetivos na nossa conversa, a gente consegue te entregar de maneira assertiva e de maneira breve as melhores opções. Tem só um detalhe, a gente sempre pede 24 horas para poder enviar uma cotação. Porque como eu falei, nós atendemos diversos clientes por dia, e aí nós precisamos, né, de acordo com a sua conversa, lá fazer um levantamento para poder te enviar uma proposta. Então sempre ali 24 horas, normalmente a gente envia em menos tempo, mas o padrão são 24 horas para que a gente consiga te responder, te retornar. Isso é um padrão de atendimento de agência de viagens, né? Não é aquele forninho ali de internet, não, tá? Falando sobre valores aí. Você paga mais pela consultoria de viagens? Não, gente, não existe isso, né? Tem gente que diz, a agência de viagens é muito mais cara. Se você for analisar, né, os grandes sites, não preciso citar nomes porque hoje em dia está na mão de todo mundo, no aparelho aqui no celular, todo mundo tem, entre e consegue verificar os preços, né? Mais pra frente eu vou falar entre a diferença de preço e valor, mas os preços da CD Viagens são totalmente competitivos com o mercado de turismo, até com esses próprios sites em que algumas pessoas estão acostumadas a verificar, a comparar preços, enfim, o mercado tá aí para isso, né? Então, você não paga mais pela consultoria. Você tem um diferencial da consultoria. Você ganha esses mimos, se der para enxergar aqui direitinho, os mimos da CD Viagens, lá nas redes tem as informações, tem capa de mala, tem sacochila, que é o que todo mundo sempre pede para poder fazer os passeios, os tours. Ela é uma sacochila que você consegue carregar os itens ali necessários para você se deslocar. Tem necessaire, tem aqui o copo que eu também, né, utilizo. Então, a cada viagem com a CD Viagens, você ganha um mimo desse. Tudo isso faz parte desse pacote nosso de consultoria. Você não está pagando a mais por isso, né? Esse é o nosso diferencial, né? O nosso valor agregado sobre o nosso conhecimento, sobre aquilo que nós queremos que nossos clientes retornem. Então, esse é o nosso valor agregado, mas nós temos também um preço competitivo. E aí entra aqui um diferencial. Quando nós passamos para vocês uma cotação, um orçamento, eu gosto de falar proposta, né? Uma proposta de consultoria, sempre informamos que aquele valor mediante pagamento, né? Só é confirmado, principalmente o aéreo. Então, confirmou, o valor é garantido. Porém, não, Dani, vamos confirmar, atualizei seu valor, mafei aqui, vou confirmar esse pagamento. Não existe a surpresinha de se você parcelar em 6 fica mais caro, se você parcelar em 12 fica mais caro. Olha, eu ainda não incluí as taxas, não existe essa informação. O que existe são as taxas locais que a gente não consegue, né, arcar e pagar, porque o cliente precisa pagar no local. Alguma outra taxa turística e ambiental que a gente também não consegue antecipar. Por exemplo, Jericoacoara, a gente consegue antecipar a taxa já para o cliente, algumas outras cidades não. Então, o que nós não conseguimos, deixamos claro lá na sua proposta, isso aqui não está incluso, você vai fazer o pagamento disso. Mas não tem diferença nos valores, né? Você não vai ter surpresa, são 12, 10, 8, 6, são vezes iguais e sem juros. Obviamente que quem paga no Pix, né, quer pagar à vista, a gente sempre tem um desconto, que isso é importante, né? Cliente gosta de desconto, nós gostamos que vocês reservem conosco. Mas não há essa pegadinha, né? Que algumas vezes vocês encontram por aí em sites, etc. O valor que é passado é o valor final da sua viagem. Independente se você pagar em 3, em 4, em 6, em 10. Né? Os valores não são alterados por isso e as parcelas, mais do que isso, são iguais. Você não vai ter uma parcela inicial de R$2.000, aí depois mais 10 de R$200. Isso não existe, são 10 vezes iguais, tá? E isso é importante para que vocês entendam e compreendam que a ideia da CD Viagens, como vocês sabem, nós somos uma microagência, microempreendedores, uma empresa familiar, já falei bastante disso. Então, cada cliente para nós importa, né? Então, por isso que a gente trabalha bastante com isso. Quando o cliente já tem uma noção daquilo que ele quer fazer, ele já deu uma pesquisada, seja honesto com a gente. Olha, tenho tal orçamento, me manda o print, vamos verificar o que você consegue e o que não consegue, né? É exatamente igual, porque muitas vezes a pessoa diz, não, eu consegui um valor R$2.000 mais barato. A gente olha, não é o mesmo hotel, a mesma localização, o mesmo tipo de refeição, não é o mesmo horário do voo. Tudo isso interfere ali no valor da sua cotação. Então, isso é muito importante para que a gente desenvolva a sua consultoria com excelência, tá?
Quais são as informações necessárias, e agora, a partir de 2023, a gente está implementando isso, são obrigatórias para que a sua consultoria seja realizada. Então, já falamos que você precisa, né, ser claro e objetivo sobre o seu perfil de viajante, porque a gente consegue te enviar uma proposta melhor, mas além disso, data pretendida. Quando você diz assim, eu posso em qualquer data, e aí a Mafê monta uma proposta, e você devolve e diz, esse mês eu não posso, nós caímos naquela questão de tempo, né? Se perde tempo aqui, você perde tempo depois dizendo para nós, não, esse eu não posso, verifica de novo. Então é muito importante, a gente sabe que muitos dos nossos clientes são trabalhadores que têm férias uma vez no ano, então que você já tem ali uma data prévia que você quer viajar, né? Porque isso afeta diretamente na disponibilidade para que você viaje, afeta diretamente os valores da sua viagem. Então é importante que nós tenhamos a data pretendida em que você quer viajar, tá? Mês e ano. Sempre lembrando, nós não conseguimos verificar datas de viagem, por exemplo, daqui a 2, 3 anos, né? Isso não tem como. Nós precisamos ter ali a base de 1 ano, de 12 meses, para que a gente consiga te passar valores de reserva, tá? Importante, local de embarque. Nós estamos em São Paulo, como vocês já sabem, aqui na zona leste de São Paulo. Para nós, o aeroporto mais próximo é o de Guarulhos, porém nós atendemos clientes do Brasil inteiro. Então nós temos clientes no Rio de Janeiro, nós temos clientes em Minas, nós temos clientes na Bahia, e aí é importante que você informe o seu local de embarque, até porque o seu local de moradia não necessariamente é o seu local de embarque, né? Às vezes a gente tenta ali adivinhar pelo DDD, quando a pessoa não informa, mas é importante que a gente saiba o local de embarque, porque novamente isso afeta diretamente a questão de preço, né, da sua viagem, tá? Outra informação que é importante, né, que é a fundamental. Qual o destino local que você quer viajar? Essa aqui cabe dentro do seu perfil lá de viajante. Você é uma pessoa que gosta de praia, você gosta de fazer tour gastronômico, passeios, né, gastronômicos, degustação. Você quer conhecer vinícolas? Não, eu gosto de conhecer campos, eu gosto de serra, eu não gosto de mar, eu quero conhecer parques aquáticos. Tudo isso é importante para que a gente consiga definir e te dar ali uma proposta mais assertiva. Então, ter em mente já o destino que você quer viajar é importante. Caso você não tenha, nós vamos conseguir te orientar com você respondendo lá qual é o seu perfil. Então, você não sabe para onde quer viajar, mas você gosta de quê? Não, eu gosto de praia, eu posso viajar em julho, então a gente já não vai te indicar o litoral de São Paulo, porque sabemos que estará num período aí chuvoso. Então, o ideal seria ali você viajar para o Nordeste, para um lugar mais quente. Então, tudo isso será definido nessa consultoria, informação obrigatória, tá? Outra coisa importante, quantidade de pessoas. Se você vai viajar sozinho, se são 2, 3, 4, 15 pessoas, se é um grupo, não importa. O importante é saber a quantidade de pessoas e se houver crianças, aí aqui tá, né, a parte importante que muitos pais, eu também sou mãe, isso pra gente interessa. Criança tem desconto ali em alguns locais até 12 anos, até 11 anos. E aí nós precisamos saber a data que a criança terá na viagem. Então, se agora o seu filho, por exemplo, tem 1 ano, mas você está se programando para viajar quando ele tiver 3 anos, né? Um exemplo. Agora ele não paga, por exemplo, passagem aérea. Mas com 3 anos ele já vai pagar uma taxa. Então, essa diferença de preço, essa diferença de informação, me desculpem, é importante que a gente saiba para a data da viagem. E isso afeta diretamente no valor que você vai receber, tá? Em relação ao custo ou investimento da sua viagem. Que aí caímos aqui no quanto você quer investir. Então, eu sempre digo, viagem não é um gasto, né? Viagem é investimento. Você está investindo em você. No seu lazer, no seu prazer, em conhecer lugares, em desvendar lugares, em estar com pessoas que você quer, seja viajando sozinha, porque tem muita gente que viaja assim sozinha e conhece pessoas bacanas no local, quem viaja em família, ou lua de mel, grupos de amigos, formatura, não importa. É um momento em que você está ali vivenciando e está investindo em algo para você, é lembrança eterna. E hoje que tem fotografia, então, é uma lembrança maravilhosa. E você vai investir nessa sua viagem. Mas a CD Viagens precisa saber qual é o máximo que você pode investir na sua viagem. Por quê? Porque assim nós vamos conseguir te direcionar novamente por uma proposta, para um orçamento mais assertivo. Dani, eu tenho R$1.000, eu quero viajar para Maragogi.
não se viaja para Maragogi com R$1.000. Mas você já me deu o seu orçamento máximo, eu vou conseguir te direcionar para um outro local. Olha, com R$1.000 você não consegue ir para lá, mas eu consigo te dar essa proposta. Nossa, eu queria viajar de avião. Não, com esse valor eu não consigo. Nossa, eu pensei em ir de ônibus que eu acho que eu não consigo. Olha, com esse valor você consegue sim viajar de avião. Então, são essas informações em que o investimento total para nós importa, tá? Nós não queremos saber o quanto você ganha por mês, se você tem... não é esse o interesse da CD Viagens. E a viagem, a proposta que você receberá não ficará mais cara por conta disso, tá? Isso é importante. Os valores não vão ser modificados de acordo com o valor que você informar de investimento, tá? Isso é questão de ética. Nós vamos informar aquilo que é correto de acordo com o seu perfil de viajante, aquilo que você informar para nós. Né? Então, é importante que ela se jogue no jogo da honestidade, porque a gente consiga novamente encaminhar uma proposta mais assertiva. Então, de acordo com o investimento total, a gente consegue fazer isso. Você pode pensar nesse investimento total por pessoa, você pode pensar por um grupo, né? Quando é família, normalmente, olha, minha família pode gastar tanto. Então, isso é muito importante. Eu sei, gente, viajar não é assim de uma hora para outra, quanto mais próximo fica mais caro. Eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Não dá para... São raros, né, os que viajam de sopetão. Então, é importante você se programar. Então, é importante você saber quanto você pode investir, tá? E aí, na nossa consultoria de viagens, muitas vezes a pessoa retorna e diz: olha, ficou acima do meu orçamento, não é isso que eu posso gastar nesse momento. E aí eu vou vender o nosso peixe e falar do Reserva Viagem, que é o nosso cartão de pagamento exclusivo. A gente sempre fala dele aqui. Ele é um programador de viagem, né? Para você poupar e conseguir viajar. E ele serve para esses casos. O que a gente faz? Dani, eu quero viajar em lua de mel. A gente tem até um programa especial para casais. Você tem ali mais ou menos uma data que você pretende, a quantidade de pessoas. Nós ainda não teremos valores exatos, mas você vai ter uma média de quanto você vai gastar, de quanto você pode gastar. E a partir disso, você vai fazer recargas ali mensais no seu cartão para você conseguir utilizar o seu Reserva Viagem. Então, quer saber mais sobre o Reserva? Quer já pedir e adiantar a sua viagem de final de ano? Se você começar a se programar agora, ela é totalmente possível, tá? Então, entre em contato lá com o nosso atendimento, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, vai nas redes sociais da CD Viagens, que é o @cdviagensbr. Lá tem um link, você fala direto com o nosso atendimento e você já pede o seu cartão e começa já a programar a sua viagem que vai se realizar. Com Reserva Viagem você viaja de forma certeira, tá certo? Então, agora falando sobre a consultoria, se ficou alguma dúvida, você não compreendeu, ou melhor, você já quer entrar em contato para já garantir a sua viagem em 2023, clica no link e fale com o nosso atendimento. A Mafê e eu estamos aqui esperando por vocês, tá certo? Esse foi o nosso E aí Tem Dica de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima quinzena.